Você sabe o que os pais davam para dor de dente infantil em 1885? Gotas de cocaína, sim, cocaína, nos dentes de crianças. E não era crime, era medicina. Mas espera, tem mais, muito mais. Para entender como isso era possível, você precisa entender uma coisa sobre o final do século XIX. A medicina ocidental estava em êxtase. Tinha descoberto a cocaína, essa substância mágica que vinha das folhas de coca dos Andes. E ela fazia coisas incríveis, anestesiava, energizava, parecia resolver tudo. Os médicos da época não eram idiotas. Eles eram cientistas, pesquisadores, mas estavam operando com informações incompletas. E quando você tem uma ferramenta poderosa e informações incompletas, você faz coisas questionáveis. Mas aqui é onde a história fica absurda, porque cocaína era só o começo. Tem mais, muito mais. A Bayer, sim, a Bayer que você conhece que faz aspirina, lançou a heroína em 1898. Não era um produto clandestino, era um medicamento legítimo, tinha marca, tinha rótulo, tinha propaganda. E sabe para o quê? Para xarope de tosse, para crianças. A Bayer literalmente vendia a heroína em xarope para crianças tossindo. E funcionava, claro que funcionava. Heroína funciona para tudo quando você quer que a criança durma. Mas se você acha que heroína é absurdo, deixa eu te apresentar o láudano. Láudano era ópio, puro ópio, dissolvido em álcool. Você podia comprar em qualquer farmácia, sem receita, sem limite. Mães vitorianas davam para bebês dormirem. Era a solução para tudo: dor, insônia, choro infantil, ansiedade da mãe. Tem um detalhe que ninguém fala. Havia uma epidemia silenciosa de vício infantil. Crianças crescendo dependentes de ópio. E ninguém chamava de vício, chamava de medicação necessária. E agora vem a parte que vai te fazer questionar tudo o que você sabe. A Coca-Cola. Sim, aquela bebida que você bebe no cinema. A Coca-Cola original de 1885 continha cocaína. Não era um segredo, estava no rótulo. French Wine Cola com cocaína. Você daria isso para seu filho? Porque mães vitorianas davam. Achavam que era um tônico, uma bebida energizante. E tecnicamente era. Cocaína energiza, mas também vicia. Coca-Cola removeu a cocaína em 1903. Mas tem um detalhe que ninguém fala. Essas crianças não estavam melhorando, estavam ficando viciadas. Imagine uma criança de 8 anos, acordando de madrugada tremendo, suando, chorando, porque o corpo dela estava dependente de heroína. E a mãe dela, que achava que estava fazendo a coisa certa, dava mais xarope, para acalmar, para que a criança dormisse. E a criança dormia, porque a heroína faz isso. Tem registros históricos de crianças morrendo de overdose, de abstinência, de infecções causadas por injeções de ópio. E os pais achavam que era doença, que era fraqueza, que era vontade de Deus. Mas aqui é o ponto, eles não eram monstros, eram pais desesperados tentando fazer o melhor com as informações que tinham. E as informações que tinham vinham de médicos respeitados, de farmacêuticos confiáveis, de empresas grandes como a Bayer. Epidemia de vício infantil, final do século XIX. Aí chegou o século XX, e alguém, finalmente, perguntou o óbvio. Por que as crianças estão viciadas? Por que estão morrendo? E a resposta foi tão óbvia que dói. Porque estavam dando drogas pesadas para crianças, sem saber o que estavam fazendo, sem entender as consequências, sem regulação, sem responsabilidade. Jornalistas começaram a investigar, médicos começaram a questionar, pais começaram a reclamar, e de repente aquilo que era medicina moderna virou prática perigosa. A Bayer parou de vender heroína. A Coca-Cola removeu cocaína da fórmula em 1903. Governos começaram a regulamentar, leis foram criadas e pronto, o problema foi resolvido. Então proibiram, regulamentaram, fizeram leis e pronto, problema resolvido, certo? Bem, não exatamente. Porque aqui está a coisa mais interessante dessa história. Não é que descobrimos que drogas são ruins, já sabíamos disso. A coisa interessante é que descobrimos que regulação funciona, que responsabilidade funciona, que informação funciona. Hoje, se seu filho tem febre, você dá dipirona.
Segura, testada, regulamentada. Você confia porque sabe que foi testada, porque há leis, porque há responsabilidade. Você não fica acordado à noite preocupado que a dipirona vai viciar seu filho, porque você sabe que não vai, porque foi testado, porque há regulação, porque há empresas que podem ser processadas se mentirem. Então, da próxima vez que você reclamar de um medicamento, da próxima vez que você questionar uma regulação, da próxima vez que você se irritar com burocracia farmacêutica, lembre-se disso. Seus avós estavam dando cocaína nos dentes dos filhos e achavam que era normal. Seus pais estavam dando heroína em xarope e achavam que era medicina. Você está dando dipirona e sabe que é segura. A evolução não é que descobrimos drogas melhores, é que descobrimos como usar as drogas de forma responsável. E se você achou essa história absurda, porque é, vem com a gente. Aqui no canal a gente traz histórias que parecem saídas de um bar, mas que são 100% reais. Histórias que fazem você questionar tudo. Segue a gente porque a próxima pode ser ainda mais insana.